Estamos gravando, eu sou Alan Turano, estou com meu parceiro aqui, Lucas Franzói, e essa é a nossa aula sobre Sociedade Anônima do Futebol, para falar sobre esse novo marco legislativo. E aí a gente já fez uma introdução aqui, vou passar só a palavra aqui para o Lucas, para a gente já entrar 100% agora no conteúdo da nossa aula. Bola contigo, Lucas. Boa noite aí, Alan. Que bom que só gravou agora, que a gente só grava o conteúdo. Obrigado a todo mundo que está presente aí. Tenho certeza que esse tema é muito interessante, porque assim, eu tenho a ideia de que a associação, como clube de futebol, ela falhou. Hoje tem pouquíssimos clubes que a gente consegue analisar como associação que deram certo. E assim, esse modelo de empresa visando o lucro parece um pouco sanguinário, igual um monte de gente estava criticando o Ronaldo ontem, que é um post, inclusive, que vai sair logo mais que a gente fez. Mas assim, é um modelo que dá certo. Estruturar um clube como empresa visando crescer, contratar jogadores de ponta, disputar novamente com o futebol europeu, porque a gente sabe que faz muito tempo, se faz tempo para mim, que sou São Paulino, imagina para o Alan um time desse disputar uma competição internacional aí, batendo de frente com algum europeu. Faz um tempo que isso aí é uma utopia por aqui. Mas assim, eu queria entender, Alan, porque você que é o mestre aí do tema, né? Tá muito por dentro. Se a SAF vem de se safar, porque muita gente fala que ela é feita para o clube se safar, né? Das dívidas, o que não é verdade. E aí eu queria que você iniciasse aí a tua explanação, meio que estruturando um pouco sobre o que é, por que veio só nesse momento, qual que era a dificuldade da gente ter essa SAF anteriormente, que já foi discutido. Inclusive, o projeto de lei, salvo engano, ele foi sugerido por um torcedor são paulino, que ele pensava na estrutura da SAF para salvar o clube, mas sugeriu lá e até hoje o São Paulo não é SAF, né? Mas, enfim, bola é contigo aí. Show de bola, vamos em frente. Cara, se eu tivesse que destacar a SAF com uma palavra, explicando qual é a ideia dela e o que ela traz de concretude mesmo, eu diria que é organização. Tá? É organização e, claro, a gente pode trazer também profissionalismo. Afinal de contas, quando a gente sai desse regime arcaico da associação e leva para um regime empresarial, há necessidade de maior governança, há necessidade de maior transparência e o risco da insolvência é também maior. Tá? As associações sofrem de insolvência? Sim, regime da insolvência civil. Agora, quando a gente fala de sociedade empresária, do que é exemplo, a Sociedade Anônima do Futebol, a gente já traz para elas regras falimentares, a gente já traz para elas regras de falência e regras também mais rígidas de responsabilidade dos seus administradores e possivelmente até do acionista controlador. Tá? Então, a ideia aqui é justamente mostrar esse maior nível de seriedade que a gente vai ter. E eu vou fazer aqui um recorte para vocês bem interessante do que eram os clubes de futebol antes da SAF. Inclusive, já existiam clubes empresa, isso é um ponto importante para destacar com vocês, a gente vai mostrar exemplos concretos. Eu vou fazer esse recorte antes de 2021, para o recorte agora do que a gente projeta para depois da lei da SAF. E quando eu falo em projeto, é porque aqui a gente precisa ser muito franco com vocês. Tá? Ninguém aqui é evidente, ninguém aqui vai fazer nenhum exercício de futurologia. A gente tem perspectivas e projeções do que esse marco legal regulatório vai fazer para o futebol brasileiro. Se isso vai se concretizar ou não, isso é o que a gente vai discutir, vai perceber com o tempo, em especial com o judiciário. Há uma figura, um modelo do regime centralizado de execuções, que ainda é um modelo que precisa ser testado, tem base legal, mas a gente precisa ver como isso vai ser aplicado efetivamente na prática ainda. Vários clubes já estão se valendo dele, do que é exemplo o Botafogo, do que é exemplo o próprio Vasco, mas a gente precisa ainda ver na prática como é que vai acontecer. Então, vou fazer um panorama do que era antes, para o que a gente está aventando aí pós-marco legal. Então, vou começar a projetar minha tela. Qualquer vontade de intervir, qualquer dúvida, levantem a mão, a gente está aqui por vocês hoje. Então, estou projetando... Opa! Só voltar aqui um segundo. Pronto. Projetar aqui a tela para vocês. Imagino que todos agora estejam vendo, tá? Tema de hoje, Direito Societário e Futebol, para falar especificamente sobre a Lei das Sociedades Anônimas do Futebol. Eu sou Alan Turano, não vou ficar aqui lendo o currículo para vocês. Vocês conseguem saber mais sobre mim apontando a câmera aqui para esse QR Code ou mesmo acompanhando nas postagens com o Lucas Franzói. Muitas delas eu estou marcado, se eu não estou marcado, eu estou comentando, estou dando um apoio, estou aparecendo de alguma forma. E tem também na bio do meu Instagram, @alanturano,
o meu Linktree com todo o meu material, inclusive meu currículo também. Qual é o plano de debate hoje, como eu falei para vocês? Falar sobre a forma de organização das atividades dos clubes, antes da SAF, e o que vai continuar sendo para muitos clubes pós-SAF também. Falar especificamente do Botafogo de Futebol e Regatas, com quem eu posso falar com propriedade, então vou dar algumas noções de bastidores políticos, administrativos e jurídicos para vocês, e a gente vai falar especificamente da lei da SAF. Tá? Então, forma de organização. Primeiro ponto, até 2021, todos os clubes de maior investimento, de maior torcida no Brasil, de maior tradição, todos aqueles que foram campeões do Campeonato Brasileiro da Série A, adotavam a forma de associação. Todos eles. E a gente precisa relembrar um pouquinho da própria acepção histórica do futebol no Brasil. A maioria desses clubes que já foram campeões são clubes centenários, tá? Mas não são muito mais que centenários. Salvo engano, o clube mais antigo do Brasil remonta a 1894. Então, não é tão distante assim da nossa realidade hoje. A gente está falando de 130 anos. Pensando na história da humanidade, na história do desenvolvimento econômico mundial, esse é um marco temporal relativamente pequeno. Tá? E aí, a gente olhando para a história dos clubes, há muitos clubes que começaram como clubes de bairro ou clubes locais em cidades. Botafogo é um bairro aqui no Rio de Janeiro, assim como Flamengo também é um bairro no Rio de Janeiro. A gente tem uma série de outros clubes que levam o nome das suas cidades, dos seus bairros, do seu estado, por exemplo. Então, a gente tem, normalmente, começando os clubes como algo que movimentava a comunidade local. E eram clubes para a prática recreativa, para a prática esportiva, que se filiavam a campeonatos. Muitos desses clubes disputavam uma série de modalidades. A gente está falando de esportes que são tradicionais no Brasil, futebol, basquete, vôlei, mas tinha campeonatos de outras modalidades que sequer são conhecidas hoje. Tinha clube que tem troféu de ter disputado modalidade de futebol com carro. Tinha uma bola gigante, um campo enorme, e você fazia gol dirigindo seu carro, batendo na bola e tentando atravessar o gol. E vários outros tipos de esporte, tá? A gente está falando aí de artes marciais, aeromodelismo, natação, enfim, clubes que são, de fato, poliesportivos. Só que o Brasil, dado toda a sua tradição no futebol e toda a popularidade do esporte, foi ganhando uma notoriedade maior nesse esporte, e os clubes foram dedicando mais da sua energia e do seu investimento para isso, até porque tinham mais retorno para isso. Então, muitos desses clubes foram fechando as suas modalidades. O Botafogo, por exemplo, eu posso falar com mais propriedade porque eu vivo a história deles, eu sou associado da Associação Botafogo, a gente dá o nome de sócio proprietário internamente, mas é um associado. O Botafogo teve um ano que ganhou 120 títulos em um ano só, porque teve uma série de modalidades esportivas. Então, eram clubes poliesportivos. Hoje, segundo o Estatuto do Botafogo, só há duas modalidades que são obrigatórias. O nome do clube é Botafogo de Futebol e Regatas. Então, a gente é obrigatório disputar sempre os campeonatos de remo e também os campeonatos de futebol, mas teve já uma série de outras modalidades. E aí, dada essa ideia de começando como clube de atividade de lazer, clube regional de uma localidade, a forma jurídica escolhida por esses clubes era a forma de associação. O que é a associação, tal qual regida pelo nosso Código Civil? Uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Ah, Alan, como assim sem fins lucrativos? Então, o clube de futebol não pode ganhar dinheiro? E o faturamento do Palmeiras? E o faturamento do Atlético Mineiro? E o faturamento do Flamengo? Os três são associações ainda hoje. Não constituíram SAF de acordo com esse marco legal. Como é que eles lucram? Eles lucram. O fato de uma associação não ter finalidade lucrativa não significa que ela não pode explorar a atividade econômica e ganhar dinheiro com isso. Significa que ela não pode partilhar o resultado para os seus associados. Então, o Atlético Mineiro pode ganhar todos os títulos possíveis, botar muito dinheiro em caixa. Ele não pode pagar o prêmio de 50 milhões de reais que ele ganhou de alguma competição e usar esse prêmio para distribuir entre os seus associados. Não. O associado, que é o dono do clube indiretamente, que tem parte desse patrimônio, ele não recebe a divisão dos resultados. Se amanhã ou depois a associação vier a ser dissolvida, todo o patrimônio dela é distribuído pelos associados, mas não há distribuição de resultados, não há distribuição de dividendos, de juros sobre capital próprio ou qualquer outro tipo de remuneração para o associado. Então, qual é a ideia dessa? Essa ideia era justamente fomentar a prática esportiva, ter maior ganho
e maior crescimento do clube, a ideia é tudo que se ganha é reinvestido no clube. Quase que um modelo aí socialista, comunista, se a gente for pensar assim, de toda a receita é empregada em prol de toda a comunidade e não em favor de alguém específico. Até por isso, uma ideia muito forte que a gente tem no imaginário brasileiro de que os clubes pertencem às suas torcidas e não aos dirigentes e não mesmo aos associados. O caso do meu clube, o Botafogo tem, avaliado pelo Ibope, 4 milhões e 500 mil torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E um colégio eleitoral de sócios proprietários de 2 mil pessoas. 2 mil pessoas respondem por 4 milhões e 500 mil? Não faz sentido. O clube é de fato da torcida e essa é muito a ideia do modelo de associação. Só que o modelo de associação, muitas vezes, leva a uma gestão totalmente amadora. Há clubes que têm dirigentes que se orgulham de ser amadores, que se orgulham de não ter dedicação exclusiva para o clube, que se orgulham de ter outras atividades. E aí, pessoal, por mais apaixonado que a pessoa seja, muita gente mesmo tem paixão por dinheiro. Então, está desenvolvendo aquela função, aquela atividade ali, por mais que não seja remunerado diretamente por ela, quer ser remunerado de forma indireta. Como? Com ganhos de status, com ganhos de reputação, com trocas de favores. E aí eu posso perguntar aqui para vocês, você conhece algum ex-dirigente de clube de futebol que assumiu algum cargo político depois? Não necessariamente eleito, mas muitas vezes até em comissão, até aos montes, pessoal. Vocês podem procurar em secretaria de prefeitura, secretaria de governo de estado, ou mesmo algum órgão da União, o que tem de ex-dirigente de futebol participando aos montes. Sem contar aqueles que também que se usam da sua popularidade depois para buscar algum mandato eletivo e aí sendo eleito diretamente também pelos eleitores. Então, assim, futebol, para essas pessoas, muitas vezes não é rentável diretamente, no sentido de receber em função disso, mas tem todo um ganho por trás que interessa essas pessoas. E aí vocês podem se perguntar, cara, a quem interessa ser presidente do Cruzeiro? A quem interessa ser presidente do Vasco? A quem interessa ser presidente do Botafogo? A quem interessa ser presidente do Figueirense? Clubes que estão em situação de insolvência. Vocês começam a achar respostas atrás disso. No modelo de associação, muitas vezes o que se busca é essa vantagem indireta. Sem contar casos, e eu estou falando de maneira ilícita totalmente, né, em que você tem o desvio de finalidade da atividade do clube para favorecer interesses particulares. Estou falando, por exemplo, do presidente ou do diretor que contrata a empresa para fazer manutenção da sede e essa empresa é de um parente ou de um amigo próximo, ou contrata uma empresa para gerir os ingressos, para fazer algum evento, tem algum laranja interposto, ganha comissão em patrocínio, ganha comissão em negociação de empresário com jogador. Enfim, a gente escuta isso aos montes também e tem investigações, inclusive, no judiciário a respeito disso. Tá? Então, esse modelo de associação, ele é já criticado e muitos já conhecem o fracasso dele, por essa falta de transparência e essa falta de profissionalismo, essencialmente. E aí, muito antes do marco legal que instituiu a Sociedade Anônima de Futebol, já havia outros clubes de futebol que adotavam a forma de clube-empresa. Se a gente for olhar para a Série A do Campeonato Brasileiro hoje, a gente tem dois nomes muito fortes e que têm feito excelentes campanhas nos últimos anos, que é o Red Bull Bragantino, que inclusive disputou a final da Copa Sul-Americana recentemente. E a gente teve o Cuiabá também com bastante destaque aí, salvo engano, brigando por Libertadores. Eu confesso que o Campeonato Brasileiro do ano passado, a Série A eu não acompanhei, não tinha interesse, então não sei nem como é que acabou as posições, mas eu sei que o Cuiabá estava tendo um bom desempenho ali. O Red Bull e o Cuiabá, eu vou mostrar para vocês, são sociedades empresárias. E antes de 2021, não adotavam a forma de SAF, até porque não existia. Adotavam as formas, muitas vezes, de limitada, de EIRELI ou mesmo de sociedade anônima pura, normal, sem ser a SAF. Há diversos outros exemplos de clubes que adotam a modalidade de sociedade empresária anteriormente à SAF. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com um senso comum reproduzido, que é um tanto quanto leviano, de que basta ser empresa para dar certo. Gente, é totalmente contrário. Ser empresa é justamente você estar no risco e suscetível à insolvência. E estou trazendo aqui 2 exemplos para vocês. Quem se lembra aqui do Grêmio Barueri, que tinha até um outro nome antes, me fugiu aqui qual era o nome dele, mas houve uma mudança de nome
uma coisa de uns 6, 7 anos atrás. E quem se lembra do Guaratinguetá? São dois clubes. Barueri era Prudente, né? Grêmio Prudente, não é? Exato. Grêmio Prudente, perfeito. O Grêmio Barueri e o Guaratinguetá são sociedades empresárias, mas se desorganizaram, tiveram problemas esportivos, administrativos, financeiros e pediram seu licenciamento de competições, ambos os clubes, em 2017. Mais recentemente, o Grêmio Barueri, se não me engano, até pediu a volta do licenciamento dele perante a Federação Paulista de Futebol para disputar torneios de categorias de base. Mas esses dois clubes estão sem série hoje. Clubes esses, eu tenho certeza que o Grêmio Barueri já disputou a Série A. O Guaratinguetá eu não lembro efetivamente se já disputou, mas é um clube bem tradicional no campeonato estadual de São Paulo. Então aqui já estou trazendo para vocês o exemplo que não basta ser empresa para dar certo. Ser empresa não é sinônimo de clube milionário, não é sinônimo também de sucesso desportivo. Até porque campeonato, para ter um vencedor, precisa ter um perdedor. Se todo mundo virar empresa e todo mundo fosse ganhar, a conta não iria fechar. O que se espera é contas mais equilibradas, clubes mais saudáveis, mais bem organizados, e se espera que, com isso, haja uma diferença menor entre o poderio econômico de cada clube. A gente chega hoje aí, tem clubes de futebol que um jogador, na mesma série, o que é pago para um jogador representa a folha mensal inteira de um outro clube. Então, tem hoje aqui uma diferença brutal. Tá? Então, sobre forma de organização, o que eu quero trazer para vocês do aspecto societário? Clube-empresa já existia independentemente da SAF. Alan, por aqui que foi criada a SAF, então? Para trazer algumas vantagens. Sobre essas vantagens eu vou falar. Mas antes de falar essas vantagens, eu trouxe para vocês a razão histórica dos clubes serem associações. Mas por que eles se mantiveram assim? Por que o Atlético Mineiro, por que o Palmeiras, por que o Flamengo se mantém assim, se eles são clubes super equilibrados, no azul, podem ter tido um problema ou outro agora com a pandemia, mas são clubes que, melhor, não vou dizer no azul, mas são clubes que têm faturado bastante. Por que eles não adotam um modelo empresarial? Porque há vantagens em ser associação. Há leis que isentam esses clubes por terem esse caráter recreativo, esse caráter cultural do recolhimento de alguns tributos, como imposto de renda de pessoa jurídica e a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, para isso, eu tenho uma vantagem fiscal em não adotar esse modelo empresarial e não adotar esse modelo de distribuição de resultados. Veja, o dirigente do clube pode ser remunerado. Não obrigatoriamente é, mas ele pode ser remunerado. Os associados, que são os donos ao final, mas que não podem receber dividendos ou coisa do tipo. Agora, quem é contratado para trabalhar, pode sim ser remunerado. Inclusive, a Receita Federal diz, se você faz parte do quadro de sócio-administradores para fins legais, você tem de receber alguma remuneração, nem que seja um prolabore de um salário mínimo. Tá? Mas fora isso, para você ter as contribuições em cima disso. Mas fora isso, o modelo de associação é um modelo que, em tese, eu já mostrei para vocês o que é em tese, de atividade pro bono. Então, aqui está um motivo jurídico legal, um dos motivos para esses clubes se manterem como associação. Outro motivo é a ideia seguinte, olha, o clube é do povo. Quem é que vai ser o dono? O dono vão ser os associados mesmo, a gente vai transformar em sociedade empresária. Mas se eu transformo em sociedade anônima e eu dou para os associados ações, esses associados podem vender essas ações depois. É isso que a gente quer fazer? Essa é a ideia? Não, a ideia dos clubes não era essa. A ideia dos clubes era ter clubes fortes, saudáveis e que mantivessem justamente os seus recursos para investimento interno. O Vitor levantou a mão. Pode falar, Vitor. Alan, não vou abrir a câmera porque eu estou numa situação inviável aqui de abrir o vídeo, mas eu pedi desculpa para vocês por conta disso. Só para fazer um breve comentário em relação a essa questão da não remuneração dos dirigentes, né? Isso é uma coisa que vem do início do futebol. Antigamente, a legislação, nós temos no direito esportivo toda uma evolução da legislação desportiva, das leis que tratam sobre o futebol e outros esportes de maneira geral, e lá nos primórdios, as primeiras leis proibiam os dirigentes de serem remunerados. Existia essa vedação legal, eles não podiam ser remunerados, e aí o que acontece? A maioria dos estatutos são muito antigos. O do Botafogo é muito antigo, enfim, do Fluminense, e por conta dessas proibições, os estatutos foram feitos com base nessa legislação e todos eles previam
a não remuneração dos dirigentes. E o que acontece é que a maioria deles não foi atualizada. Então, até hoje, se você for buscar alguns clubes, eles possuem essa vedação no estatuto e é por isso que não tem essa permissão e esse repasse de remuneração para os dirigentes. Mas hoje não tem essa proibição realmente. Se quiser, pode remunerar, mas desde que esteja de acordo com o estatuto. Perfeito, Vitor. Excelente comentário. Até trazendo aqui um background do Botafogo, a gente teve uma reforma do Estatuto em 2017. Inclusive, foi uma pauta muito grande da torcida para você ter a instituição de outras categorias de associados que tivessem direito a voto. Hoje só vota no Botafogo quem é o sócio proprietário, quem tem um título do clube. O sócio torcedor, por exemplo, não tinha direito a voto. Teve uma pequena reforma em 2017, teve uma reforma maior agora em 2021. Então, o estatuto até foi atualizado, mas você está completamente correto. Há uma cláusula no Estatuto do Botafogo com essa vedação da remuneração de quem ocupa as vice-presidências. Eu vou até mostrar para vocês como é que é isso administrativamente, mas perfeito, comentário irretocável, uma questão cultural, que a gente não tem esse impeditivo legal hoje, mas que você ainda vai reproduzindo nos estatutos. E ainda digo para vocês, tá? E eu vivencio isso. É muitas vezes motivo de orgulho. Eu já vi após campeonato com vitória menções assim: os amadores ganharam. Olha só o resultado dos amadores com orgulho. É esse tipo de gente que gere clube de futebol com tamanha expressividade como hoje no Brasil. A gente espera que com a SAF isso mude e a ideia é que isso vá de fato mudar ao longo do tempo. Vamos avançar, tá? Vou falar um pouquinho do exemplo do Botafogo, novamente aqui, não estou querendo puxar sardinha do meu lado, não é porque eu estou com o escudo mais bonito no peito hoje, mas só para trazer para vocês aqui um elemento de realidade do que eu vivo, para mostrar como que tem um impacto econômico, social, e a gente espera também que desportivo, muito grande nesse novo marco legislativo, tá? Então, o Botafogo é uma associação, como eu falei para vocês, com cerca de 2 mil associados com direito a voto. A última eleição que a gente elegeu o atual presidente, Durcésio Melo, houve 800 participantes. Foi uma eleição assim com quórum baixíssimo. Teve também uma Assembleia Geral recentemente para aprovar a transformação do clube em sociedade anônima. Antes mesmo da lei da SAF, a gente fez uma Assembleia para aprovar a transformação em SA, que o Botafogo cogitou durante bastante tempo, se transformar em SA na Lei 6404 de 76 e, paralelamente, constituir fundos de investimento que aportariam nessa SA. Então, era um outro modelo societário para investimento e o Botafogo já tinha aprovado isso. E nessa eleição, para você poder autorizar a constituição da SAF, houve cerca de 400 presentes. Então, olha só que absurdo é, até nível se a gente for pensar nessa ideia de quem é dono do clube, 400 pessoas decidindo a história do clube. É um clube que tem, aqui está até desatualizado, já são 4 milhões e 500 mil torcedores. Teve uma receita líquida operacional de 200 milhões em média por ano. Isso daqui são dados antes do balanço do ano passado, que ainda não foi publicado. Então, estou falando aqui da receita de 2020, não de 2021. E, muito embora tenha tido uma receita operacional de 200 milhões, tem um patrimônio líquido negativo, também dados de final de 2020, de 869 milhões de reais. Então, é um clube que tem uma dívida que cresce e ela vai rolando com juros que se torna impagável. O Botafogo, ele é, no modelo associativo, insolvente. Tem aqui uma série de notícias, vocês podem colocar isso daí nos jornais, vocês vão ver falando, o Botafogo é uma Ferrari atolada na lama. Não tem como tirar da lama, já era. Você tem todo um potencial, mas não tem como. Ela está sem ter um baita de um guincho, a gente não consegue tirá-lo e dar um acabamento nessa Ferrari. Então, hoje, os juros e a dívida vão crescendo de uma forma, e quem acompanha muito bem aí e lida com o judiciário, sabe que um dos melhores investimentos do Brasil é você ter dinheiro para receber no judiciário. Com juros aí rendendo muitas vezes 1% ao mês, mais correção monetária, é difícil você ter isso muitas vezes em aplicação de renda fixa, por exemplo. Então, são muitas dívidas até atreladas a dólar também, impagáveis. Então, o clube na situação como está hoje, ele é insolvente. Não tem como funcionar, ele não tem como ser sustentável a longo prazo. O Botafogo teria que produzir aí uns 5 Neymar em 3 anos e vender tudo para conseguir ter algum fôlego financeiro para poder escapar dessa dívida. A gente espera que o Matheus Nascimento, craque do Botafogo e da Seleção Brasileira Sub-17, ajude o Botafogo nisso. Mas, enfim, eu sou proprietário aqui do clube, tá? Minha carteirinha aqui já é um pouquinho poída, número 37.070. E alguém pode perguntar, Alan, você está falando que o clube é insolvente, o clube está acabado, o clube não tem como sair dessa situação. Eu sou sócio do clube desde 2014. Meu pai era sócio do clube desde
89, salvo engano. E aí eu me tornei sócio do clube em 2014 e alguém pode me perguntar assim, Alan, você é louco? Para que você vai se tornar sócio de algo que é totalmente insolvente? Porque você vai se tornar sócio de algo que não tem como, de fato, recuperar. Primeira coisa, eu sou louco, mas nem tanto, tá? Tem amor ao meu dinheiro, tem amor ao como é suado receber o meu dinheiro. E aí um dos pontos até interessantes aqui num gancho com o que o Vitor falou é a previsão estatutária do Clube do Botafogo, da associação ainda, tá? Dizendo, o Botafogo tem personalidade jurídica e patrimônio distintos em relação dos seus sócios, os quais não respondem, solidário ou subsidiariamente, pelas obrigações por ele contraídas, exceto na qualidade de dirigente ou administrador, conforme disposto no artigo 89. Ou seja, o jogador ficou lá sem receber. Eu daqui a pouco estarei aí multimilionário. O jogador pode vir em cima de mim porque eu sou associado do Botafogo? De forma nenhuma, tá? Então, essa é uma blindagem patrimonial no próprio estatuto do clube, que não se aplica, evidentemente, a quem for dirigente ou administrador e que tem exercido seus poderes com desvio de finalidade. Que a gente aplica, ou confusão patrimonial, que a gente aplica ali o artigo 50 do Código Civil, que permite a desconsideração da personalidade jurídica sem prejuízo das próprias regras estatutárias. Legal. Trouxe para vocês aí o panorama do Botafogo. Falando ainda sobre questão administrativa, mais um gancho no que o Vitor falou. Os membros do clube, a gente tem distribuído em todas essas áreas aqui, e esses gestores do clube não são remunerados por isso. Então, olha só a quantidade de cacique que a gente tem para pouco índio. Vice-presidência de futebol, vice-presidência de remo, social, esportes gerais, administração de pessoas, finanças, patrimônio, jurídica, comercial, marketing, comunicação, executiva, gestão de estádio. É muita gente mandando no clube e muitas dessas pessoas sem dedicação exclusiva e muitas dessas pessoas, inclusive, sem um bom currículo que justificasse ocupar posições de tanto prestígio em um clube com expressividade e com expressão nacional. Tá? Então, a ideia aqui agora é você ter esse modelo de associação sendo substituído por um modelo profissional. O Botafogo é exemplo, a linha de vários outros clubes em tentar buscar esse profissionalismo desde já, contratando pessoas para ocuparem cargos remunerados fora dessa estrutura associativa estrutura administrativa da associação. Então, o Botafogo tem hoje um profissional de mercado muito bem remunerado, chamado Jorge Braga, que tem uma experiência muito grande aí no setor de telecomunicações e tem experiência muito grande em turnaround, que é você justamente fazer essa reversão de um estado de crise para um estado de solvência. Ele que veio do setor de telecomunicações e é hoje o CEO do Botafogo. Criaram essa posição de Chief Executive Officer, deram esse nome de CEO. O Botafogo hoje tem um presidente da associação, que é o senhor Dorcésio Melo, e tem o CEO, que é o senhor Jorge Braga, ambos atuam juntos. O Jorge Braga responde ao Dorcésio Melo, mas o Jorge Braga é hoje essa figura do Botafogo e é a pessoa que vocês vão ver dando entrevista no Bem Amigos, dando entrevista em outros programas esportivos se referindo ao clube, aparecendo em coluna do Lauro Jardim, aparecendo em coluna aí de jornal, Valor Econômico, Globo, falando do clube. Então, já houve um movimento para profissionalização, movimento esse muito aplaudido e comemorado pelo próprio Jorge Braga, agora com respaldo legislativo da lei da SAF. E agora a gente vai bater um pouquinho mais na tecla da SAF e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Então, primeiro é o seguinte, o que é a SAF? O que essa lei, novo marco legislativo de 2021 instituiu, tá? Diz o seguinte, a sociedade anônima do futebol pode ser constituída pela transformação do clube ou pessoa jurídica original em sociedade anônima do futebol, pela cisão do departamento de futebol do clube ou pessoa jurídica original e transferência do seu patrimônio relativo à atividade de futebol, pela iniciativa de pessoa natural ou jurídica ou de fundo de investimento. Aí, pessoal, aqui, imagino que a maioria de vocês sejam operadores do direito. Advogados em formação, acadêmicos, ou já advogados atuantes, advogados experientes. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, e o que, em especial na imprensa, e o que efetivamente ocorre na prática. Tá? Muito tem se falado na imprensa, o clube vai se transformar em SAF. Isso não é verdade. Muitos dos clubes não estão se transformando em SAF.
juridicamente, eles não estão se transformando em SAF. Direito societário agora, o que é transformação? Transformação é a operação de reorganização societária em que uma pessoa jurídica existente muda o seu tipo societário. Não é isso que está acontecendo. Porque se fosse transformação, a associação deixaria de existir e ela passaria a ser uma sociedade empresária. O que está acontecendo está sendo constituída uma sociedade empresária que tem por sócio a associação e tem por sócio, muitas das vezes, algum outro investidor, alguém disposto a aportar recursos para o desempenho dessa atividade. Então, veja, a associação continua existindo e, ato contínuo, entra um investidor que ingressa nessa SAF, uma pessoa jurídica nova constituída, ingressa nessa SAF adquirindo ações dela. Tá? Então, para não ficar aqui muito distante do que eu quero mostrar para vocês, eu vou projetar na tela o Estatuto do Cruzeiro, para vocês verem efetivamente do que eu estou falando. Tá? O que eu quero que vocês tenham em mente? O que se tem feito na prática não é transformação. O que se tem feito na prática, muitas vezes, é constituição de uma nova pessoa jurídica que tem por sócio a associação e por sócio novos investidores. E aí, quando você constitui essa pessoa jurídica, há duas formas de você explorar o futebol por ela. Você pode, clube, associação, injetar na forma de capital social os seus ativos, equipamentos, propriedade industrial, direitos econômicos de atletas, ou fazer isso por meio de contrato. Qual é a diferença? Quando eu transfiro via capital social, isso integra o patrimônio da sociedade. O clube recebe, em contrapartida dessa transferência, ações. Quando eu faço uma cessão por contrato, isso não é o patrimônio da sociedade. Isso é pura e simplesmente eu estou transferindo por tempo, pode ser determinado ou determinado, os direitos de exploração de algum ativo meu. Então, eu dou lá, por exemplo, no caso do Botafogo, tá? Posso fazer, o Botafogo tem uma série de patrimônios imobiliários. Não sei quantos de vocês já tiveram aqui no Rio de Janeiro, mas o Botafogo tem várias sedes. Ele tem a sede de General Severiano, que fica no coração de Botafogo. Ele tem o Morisco Mar, que fica naquela enseada de Botafogo. Aquele maior cartão postal que existe do Rio de Janeiro, que é o Pão de Açúcar, né? Mais bonito do que o Cristo Redentor, que talvez seja mais famoso. Você já deve ter visto, é uma enseada com uma faixa branca de areia, normalmente super vazia, e o Pão de Açúcar. Se vocês olharem, botarem no Google depois, no canto inferior direito dela, tem lá uma piscina que tem o nome do Botafogo enorme escrito. Ali é o Morisco Mar, é mais uma sede do Botafogo. O Botafogo administrava uma série de outros equipamentos também. Complexo esportivo de Marechal Hermes, complexo esportivo do Caio Martins, sem contar que durante bastante tempo a torcida do Botafogo foi uma das mais populares do Brasil. E tinha muita gente maluca, e maluca mesmo, que morria e deixava por testamento imóvel para o Botafogo. O Botafogo já herdou fazenda, já herdou sítio, já herdou escritório de advocacia. Sim, já teve caso em que o sócio de um escritório, que era dono do imóvel do escritório, morreu e deixou em testamento para o Botafogo. Infelizmente, dadas as sucessivas más gestões, a gente já perdeu boa parte desse patrimônio em penhoras e execuções por aí. Mas o Botafogo continua tendo um patrimônio imobiliário muito amplo. Patrimônio esse hoje que é mal gerido, mas que pode ser transferido para a SAF, seja via cisão, que é outra operação de reorganização societária, seja via cessão de contrato mesmo. Vou fazer um contrato transferindo a gestão desse ativo. Vou mostrar para vocês, para não ficar aqui simplesmente falando do mais tradicional, do clube mais apaixonado do Brasil, vou falar agora do caso do Cruzeiro, para não ficar aqui tão monotemático para vocês. Tá? Então, vou pegar o Estatuto do Cruzeiro para dividir com vocês. Então, imagino que vocês ainda estejam vendo a minha tela. Estou entrando aqui no Cruzeiro. Primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. Abrindo aqui o CNPJ do Cruzeiro. Vejam só. Aqui aparece para a gente agora. Nome empresarial. Cruzeiro Esporte Clube. Sociedade Anônima do Futebol. Então, tem lá. Datas atividades. Clube social, esportivo similares. As outras atividades que ele tem. Produção e promoção de eventos. Gestão de instalação de esportes. Enfim, é uma sociedade anônima de capital fechado. Coisas interessantes para vocês verem também. Vocês conseguem ver quais são os advogados que estão envolvidos nos processos. Muitas vezes aqui responsável indica um próprio endereço eletrônico. Esse daqui foi feito, por exemplo, pelo VBA Advogados, que o Lucas conhece bem também, o pessoal de lá. Então,
até agora eu vou mostrar para vocês, mostrei aqui o CNPJ, vou mostrar só outra parte dele aqui, que é do quadro de sócios administradores. Como é uma sociedade anônima, você não precisa informar para a Receita quem são os acionistas. Na realidade, não é nem não precisa informar, você não informa no seu DBE, que é o seu documento básico de entrada do CNPJ, onde você cadastra a empresa. Você só tem que indicar quem são os membros da diretoria. E aí, olha só que coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. O Cruzeiro SAF tem um capital social de R$ 22.920.000. O que é capital social? É a contribuição que os fundadores de uma empresa fazem como primeira transferência de recursos para a existência dessa empresa. Interessante. O Cruzeiro aportou R$ 22.920.000 para isso. Esse aporte ele pode ser feito no mesmo ato ou a prazo. Eu posso integralizar uma parte ou integralizar o restante a prazo. A integralização pode ser feita com dinheiro ou qualquer outro bem suscetível de avaliação econômica. Direito econômico de atleta, propriedade industrial sobre o uniforme, instalação esportiva, imóvel, enfim, qualquer bem suscetível de avaliação econômica. Então, o caso do Cruzeiro, eu vou mostrar para vocês o estatuto. A gente tem aqui R$ 22.920.000 de capital social. Só um comparativo para vocês. Olha que interessante, como há modelos, e espero que vocês não tenham uma interpretação leviana sobre isso, tá? Mas olha o modelo do Botafogo agora. O Botafogo também é uma SAF, só que ao invés de chamar de Sociedade Anônima do Futebol, depois ele botou a sigla, tal qual a gente usa limitada, tal qual a gente usa SA, ele botou SAF Botafogo. Mesma coisa. Reparem que as atividades são parecidas. No caso, quem tocou o processo de constituição foi o próprio Botafogo internamente. Ele é até assessorado por escritório de advocacia, e eu posso falar isso com vocês porque são de conhecimento público. Quem assessora o Botafogo na constituição da SAF é o BMA, Barbosa, Musnic Aragão, escritório de advocacia com unidade no Rio de Janeiro, São Paulo, super tradicional também. O Francisco Musnic, que é quem dá o M do nome, o BMA, Francisco Musnic é um botafoguense apaixonado, sócio também do clube, e tem capitaneado esse movimento. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Olha só o capital social do Botafogo. R$ 1.000. Aí vocês podem perguntar assim, não é possível. O Botafogo está quebrado até na SAF. O Botafogo não levanta dinheiro até para a SAF. Pessoal, capital social não tem nada a ver com aporte de recurso. Tem várias formas de você financiar uma sociedade empresária. Quando eu financio via capital social, eu simplesmente estou transformando aquele recurso em ação. A pessoa que aporta o recurso recebe em contrapartida ação. O Botafogo pode ser financiado por debênture fute, que é uma previsão prevista na própria lei da SAF, pode ser financiado com mútuo, pode ser financiado com uma série de formas que não necessariamente são via capital social. Então, não é porque um fez por 1.000, outro fez por R$ 22.000.000 que tem modelo mais correto ou não. Até porque eu quero mostrar para vocês como é curioso esse modelo do Cruzeiro na prática, para vocês verem como é que foi financiado. Então, vou agora botar o estatuto para vocês. Então, estou abrindo aqui o estatuto. Só antes, Carolina levantou a mão. Pode falar, Carolina. Então, boa noite. Eu tenho uma dúvida. Em relação ao Botafogo, existe um pré-contrato, né? Creio que esteja nesse momento. Nesse pré-contrato, não só em relação ao Botafogo, na verdade, mas a SAF em si, é necessário já constar como será o plano de pagamento de dívidas e como será feita a cessão, se assim pode-se dizer, dos contratos esportivos e dos jogadores, por exemplo, a título de campeonato. São coisas que eu já tenho que trazer nesse pré-contrato, ou eu posso deixar lacunoso para decidir no contrato principal? Legal, Carolina. Olha, a resposta é não, não preciso deixar nesse pré-contrato. E até vamos explicar o que é esse pré-contrato, tá? E até parte do post que o Lucas fez ontem no Instagram deles. Imagino que todos aqui já sigam. Quem não estiver seguindo, segue lá, @LucasFranzoi, e manda um aviãozinho também para os amigos, que ajuda bastante a gente, tá? Mas o Lucas ontem explicou sobre esse pré-contrato, que é um memorando de entendimentos, que é um contrato atípico, ele não é previsto na nossa legislação. A gente pode chamar de protocolo de intenções, acordo para associação futura, acordo de parceria. O nome é pouco relevante. E aí, Carolina, o que eu vou te trazer sobre esse MOU são as informações que são públicas, tá? São as informações que já estão disponíveis aí na imprensa. Esse pré-contrato era uma oferta não vinculante
para aquisição futura de ações da SAF. E foi feita não vinculante por interesse de ambas as partes. Do Botafogo, porque o Botafogo recebeu essa proposta de 1 bilhão e 400 milhões de reais por essa Eagle Holding, que é esse veículo de participação detido pelo John Textor, que é esse bilionário norte-americano, mas há também outras propostas na mesa, uma delas, inclusive, de 700 milhões de reais, mais 1 bilhão para a dívida também, que seria até superior, mas de grupo que não tinha experiência no futebol. O caso da Eagle Holding, que acabou fazendo esse pré-contrato com o Botafogo, a Eagle Holding já investe em outros clubes, tentou comprar a participação do Benfica recentemente em Portugal, não conseguiu, mas já tem participação minoritária no Crystal Palace, que é um clube da primeira divisão da Inglaterra, e tem participação em outros clubes, tem agora na Bolívia, um clube também, e tem tentado se expandir, inclusive, em países que têm língua lusofônica, né? Então tem aí agora uma tratativa também para ter clubes em Angola. E é o que acontece. Esse pré-contrato, o objetivo central dele é, olha, Botafogo, eu quero aqui dizer para você que eu tenho interesse nos moldes econômicos que você está sabendo agora, 1 bilhão e 400 milhões de reais, de fazer investimento no clube. Mas, para isso, eu quero ter 60 dias de exclusividade de negociação e quero fazer uma due diligence em você. Due diligence é o que a gente chama de auditoria jurídica, tá? Pode ser auditoria jurídica, auditoria financeira ou auditoria de qualquer outra coisa. Due diligence seria um processo de diligência. Sou eu ser diligente de investigar como é que está o panorama do clube e tentar passar um pente fino para saber onde que eu estou entrando. O Cruzeiro, recentemente, saiu aí na imprensa, não posso falar com muita propriedade prática, porque eu não vivi o bastidor, mas saiu aí na imprensa que a due diligence não foi muito bem feita e que depois que assinaram um acordo estão descobrindo aí alguns esqueletos dentro do armário de alguns outros passivos não identificados, tá? E aí o John Textor tem feito isso por meio da empresa dele. Ele pediu esses 60 dias de exclusividade para fazer essa auditoria jurídica. O que precisa constar nesse contrato? Respondendo objetivamente a sua pergunta, Carolina, nada. Precisar, falando na acepção de tem que ter, não tem que ter nada. Porque sequer é necessário ter um memorando de entendimentos. O negócio que a gente chama de contrato definitivo poderia ser feito na largada. Muito embora não seja obrigatório, o que é a praxe de mercado? Tá? Para assinar o MOU, as partes já terem assinado antes um NDA, que é um Non-Disclosure Agreement, um acordo de confidencialidade, em que são disponibilizados alguns relatórios gerenciais, administrativos, financeiros, são disponibilizados alguns contratos chaves. Então, por exemplo, o Botafogo tem hoje aí como jogadores mais avaliados do seu plantel. Tem o Gatito Fernandes, goleiro da seleção paraguaia, é um dos melhores goleiros em atividade no Brasil. Tem o Matheus Fernandes, que é um atacante de 17 anos que disputa agora também campeonatos pela seleção de base. Então, um dos contratos que provavelmente passaram na mão desse investidor cara, deixa eu ver o contrato com esses jogadores. Deixa eu ver como é que estão as multas, como é que estão as cláusulas de saída, qual é o prazo. Então, você vai fazendo uma diligência. Então, nesse memorando de entendimentos, em geral, você pactua quais são os documentos que vão ter que ser fornecidos e algumas premissas bases do que será o contrato definitivo. Ou seja, qual é o range que eu vou investir, de tanto a quanto eu me comprometo a botar, e aí o valor final vai depender do resultado da minha auditoria. Você se compromete ali, muitas vezes, também, quantas ações vão ser criadas, qual é o modelo jurídico que vai ser adotado, se é transformação, se é cisão, se é licenciamento ou cessão de direitos via contrato. Então, você estabelece algumas bases. A tua pergunta é se precisa, a resposta é não, mas é muito comum que se faça isso, tá? Valores, auditoria e a formatação jurídica societária que vai ser implementado ao final por meio desse contrato definitivo. Então, eu dou o cheiro disso e depois eu faço contrato, muitas vezes 6 vezes mais extenso, mais robusto, para poder regular isso como um contrato definitivo e também fazer um acordo de acionistas. Por que fazer um acordo de acionistas? Eu vou mostrar o exemplo do Cruzeiro, que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, aqui, a gente tem registrado na Junta Comercial de Minas Gerais, onde o Cruzeiro tem sede, a ata de Assembleia Geral de Constituição da Cruzeiro SAF, tá? Cruzeiro Esporte Clube e Sociedade Anônima de Futebol. Essa é só a capazinha de processo da Junta, como vocês estão descendo aqui. Eu lido bastante com Minas Gerais, é uma das juntas que eu mais gosto de fazer. E aqui vem a ata de Constituição do Cruzeiro. Não sei se alguém acompanhou por perto isso, tá? Mas a constituição de uma sociedade anônima pode se dar por um instrumento público ou um instrumento particular. O instrumento particular é o papel que a gente imprime
quando a gente faz contrato no escritório, que é assinado lá pelas partes e duas testemunhas para poder ser um título executivo extrajudicial. Esse é o instrumento particular. O instrumento público é aquele que a gente vai num cartório de notas e tem um tabelião que dá fé daquele documento e celebra aquele documento. O Cruzeiro fez por instrumento particular. Até onde tem o conhecimento, tá? Não é obrigatório você fazer por instrumento particular. É até uma surpresa, por instrumento público, desculpa. É até uma surpresa para mim eles terem feito assim, porque eu acho, honestamente, péssimo, até de leitura, de interpretação disso depois, mas eu vou passando aqui com calma com vocês, tá? É caro também você fazer uma escritura pública dessa. Claro que para o porte de operação isso daí sai na urina, mas não via necessidade de fazer assim, tá? Então tá aqui. Cruzeiro. Constituição essa aprovada na reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Cruzeiro Esporte Clube, realizada em 3 de agosto. Então, lá eles criaram o Cruzeiro Esporte Clube por meio da associação. Então, a associação comparece nesse ato, representado pelo seu presidente e tal, dizendo que fica aprovada a constituição de uma sociedade anônima de futebol, que será regida pelo seu estatuto e pela lei tal, e subsidiariamente pelas disposições da lei dos SA, sob a denominação de Cruzeiro Esporte Clube Sociedade Anônima do Futebol. O que eu quero mostrar para vocês, olha só que interessante. Começa lá. O acionista constituinte, Cruzeiro Esporte Clube, declara para os fins de direito que não detém participação direta ou indireta em outra sociedade anônima de futebol. Essa é uma obrigação da lei da SAF. Tá? Eu não posso ter um mesmo controlador de uma empresa investindo em várias outras SAFs. O acionista constituinte, Cruzeiro, declara a transferência do veículo desportivo do Cruzeiro Esporte Clube para a companhia, mantendo-se vaga para a disputa das competições para a qual o Cruzeiro Esporte Clube está classificado. Essa é mais uma previsão da SAF. Tá? Eu constituo a SAF e transfiro para ela as minhas inscrições desportivas. Porque se eu monto um clube hoje, eu vou ter que começar na Série Z do Campeonato Carioca e progredindo por séries até conseguir chegar na Série A para depois poder me filiar numa competição nacional. Se a pessoa jurídica não tivesse esse direito desportivo garantido a ela, não faria sentido isso. Então, a lei da SAF autoriza que essa posição esportiva seja transferida aos clubes também. Então, beleza, foi constituído lá o Cruzeiro, é transferido esses valores, foi aprovado um capital inicial de 22.920.000, que eu passei para vocês, de ações ordinárias da classe A, que são as ações que pertencem a esse fundador, que é a própria associação, todas nominativas em valor nominal, detidas integralmente pelo Cruzeiro Esporte Clube ao preço de emissão de R$1, as quais são subscritas e integralizadas nos termos do boletim de subscrição que constitui o anexo 2. Aqui que está a cereja do bolo que eu quero falar para vocês, tá? O que é boletim de subscrição? É o documento societário por meio do qual o acionista se torna dono da ação. Ele fala, estou subscrevendo essa ação, estou me tornando dono dela. Quando o acionista faz isso, ele se torna acionista efetivamente. Ato contínuo, ele precisa integralizar. Isso pode ser feito no mesmo ato ou pode ser feito a prazo. Essa integralização é transferência de recursos do seu patrimônio para o patrimônio da SAF. Olha como é que o Cruzeiro integraliza essa participação. E aí, por isso que eu falo, nem tudo que reluz é ouro. Quem tivesse uma visão pouco detalhada do modelo Botafogo para o modelo Cruzeiro, pensaria que o Cruzeiro estaria muito melhor que o Botafogo. Isso não é verdade. O capital social inicial foi totalmente integralizado, tendo sido constatada a realização em dinheiro de R$9.000. Em dinheiro mesmo, o Cruzeiro botou R$9.000 de capital social. Alan, como é que ele botou os outros 22 milhões? Se liga nisso daqui. Opa. Passei direto, desculpa. Voltando aqui. Boletim de subscrição. Subscritor, Cruzeiro Esporte Clube. Valor de subscrição, R$22.920.000. Forma de integralização a prazo. R$1. Direitos federativos e econômicos de Adriano Reis Nantes Júnior. Item 2. R$15.793. Direitos federativos e econômicos de Alexander Francisco de Matos Júnior. E vai descendo. O que ele pegou? Ele pegou os contratos que ele tem com os jogadores, fez uma avaliação dos direitos federativos e econômicos, atribuiu um valor e integralizou esses contratos com os atletas.
Então, esse montante que a gente está vendo aí super expressivo, nada mais é do que o Cruzeiro pegando esses contratos que ele tem com os atletas, transferindo para o patrimônio da SAF, integralizando isso como capital social. Aí vocês podem me perguntar, Alan, por que esse jogador aqui, Adriano Reginante Júnior, tem direito federativo de R$1, enquanto que o Alan Rodrigues Almeida tem de 19.188? Pessoal, quem faz isso é uma empresa de avaliação. Diz a lei das SA que toda contribuição para o capital social com bens que não sejam dinheiro, pecúnia, ou qualquer outro bem suscetível de avaliação econômica, precisa de um laudo de avaliação. Esse laudo tem que ser feito por uma empresa especializada ou 3 peritos. O Cruzeiro contratou uma empresa especializada que pegou e avaliou esses contratos. Como eles chegaram a esse valor de R$1, ou de 19 mil, ou de 300 mil, como vocês vão ver, são critérios econômicos de avaliação que eles transpuseram até no anexo aqui desse Estatuto Social. Tá? Mas é uma avaliação subjetiva deles. Né? Provavelmente esse jogador foi avaliado com R$1 porque provavelmente é um jogador de base, um jogador que não deve ter tido experiência profissional, ou mesmo algum jogador que está com o Cruzeiro a título de empréstimo, de modo que uma hora esse empréstimo vai acabar e o Cruzeiro não pode transacionar esse jogador, não pode eventualmente vendê-lo, como a gente chama, que é basicamente negociá-lo com outra parte para rescindir o contrato e receber uma compensação por isso. Provavelmente por isso esse valor está R$1, ao passo que os outros você tem aqui uma expectativa de quanto você pode ganhar com isso. Então, repara que a gente está aqui na página 6 do Estatuto. Vai descendo esse boletim de subscrição... Oi, pode falar, Lucas. Não, posso falar rapidinho? Cara, R$1 é sacanagem, né? Como chegar no valor de um jogador assim? Mas é outro ponto que eu queria falar com você. Você acha que o fato de constar um atleta no Estatuto Social dificulta, por exemplo, a rescisão de contrato dele? Porque o que parece é que depois do Cruzeiro adotar a SAF, ele começou a meio que negociar todos os outros contratos que ele já tinha feito quando associação. Então, assim, você integraliza o capital com um atleta, inclusive constando no Estatuto Social, e depois como que você negocia e até, porventura, rescinde esse contrato? Legal, Lucas. Excelente pergunta, tá? Primeiro passo aqui, tá? Aqui a gente está vendo a ata de constituição do Cruzeiro, que é a ata que prescinde a aprovação do Estatuto. Esses jogadores não vão estar descritos no Estatuto. O Estatuto vai dizer o capital é de tanto conforme boletim de subscrição da data tal, ou só o capital é totalmente subscrito e integralizado de tanto, tá? Em dinheiro e outros ativos imateriais. Então, o primeiro ponto aqui eu tenho indicação nessa ata de constituição, nesse boletim de subscrição, mas isso não aparece no Estatuto. Segundo ponto, quando eu transfiro para o capital social, eu transfiro esse recurso do patrimônio pessoal do acionista que fundou para o patrimônio da SAF. A SAF faz com isso o que ela quiser. Então, se eu transferir hoje e amanhã eu quiser rescindir o contrato, por simplesmente rescindir o contrato, eu posso fazer isso. Poxa, Alan, mas isso não vai ser prejudicial ao capital social? Não. Capital social, ele é uma cifra que expressa o quanto de recurso entrou em alguma data na empresa. Ele não expressa o quanto tem naquela empresa. Porque o jogador que foi admitido com R$1, por exemplo, que foi admitido com R$190 mil, amanhã pode estar valendo 2 milhões, 300 milhões, e o capital social não vai ser alterado por isso. É o princípio da fixidez do contrato social. E eu queria até fazer aqui um adendo também. Chegou uma grande torcedora do Cruzeiro para acompanhar aqui a nossa gravação agora, Carolina Schiller, chegou bem na hora aqui para ouvir sobre o Cruzeiro. Estou projetando aqui o estatuto do clube. Então, acho que ela vai gostar de ouvir. Tá? Então, o capital social, ele é fixo. Independentemente das mutações dele, ele não vai alterar. Para ele sofrer alteração, há 2 operações possíveis. A operação de aumento de capital, em que o acionista transfere mais recursos para a sociedade empresária, ou operação de redução de capital, em que eu tiro ativos do clube e devolvo para o acionista. Tá? Então, aqui, eu tendo transferido por R$685 mil e quiser negociar esse jogador amanhã, não vai ter problema nenhum. Mas excelente comentário, Lucas. Vamos seguindo aqui. Então, a gente tem aqui a descrição de vários jogadores. Estão vendo aqui vários por R$1, outros por 490 mil. A gente tem aqui bastante diferença entre eles. Tá? E vai descendo, vocês vão vendo, eu estava na página 6, que não acaba de transferência de jogador. É muito. O que me faz até parecer que a gente tem aqui jogadores não só do plantel profissional, mas também jogadores que façam parte da base.
Vocês estão vendo que tem sempre o valor, o nome e a inscrição na CBF desse atleta. Então, aí, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Então, esse valor que eu mostrei para vocês, de 22 milhões, ele já está um tanto quanto maquiado, porque eu não precisaria fazer isso via capital social. Poderia fazer isso por cessão de posição contratual, cessão de contrato de trabalho, pura e simplesmente. Tá? Então, vai descendo, ó, não para. Eu ainda estou aqui, direitos federativos e econômicos de jogador. Não acaba. Aí chega ao final. Boletim de subscrição assinado por Cruzeiro Esporte Clube. Percebam que em dinheiro o Cruzeiro botou 9 mil, em atleta botou 22 milhões. Então, dá a ideia de não, agora está capitalizado, não entrou nenhum real. Só que o que vai acontecer? Tá? E aí é mais uma coisa equivocada que tem sido reproduzido aí na imprensa. Vocês, como operadores do direito, leiam o jornal com 3 pés atrás. O jornalista ele tem a função essencial, que é a função de informar, de deixar a gente por dentro, de contar para a gente os bastidores, mas muitas vezes carece de um preparo jurídico mínimo. Simplesmente não tem um advogado ali, colega, para bater o telefone e falar, cara, dá uma lida aqui na minha matéria para ver se eu não estou falando besteira. Eu cravo para vocês que 99% das SAFs não será venda. Não vai ter venda. A operação que terá é constituição de uma SAF com o clube original, a associação, integralizando ações da classe A e o investidor integralizando outras ações que vão ser criadas naquele ato. Venda é o que a gente chama em direito societário de operação secundária. Eu pego algo que já existe e vendo. Subscrição e integralização de capital social é uma operação primária. Eu crio ações e essas ações são aportadas pelo investidor. Gente, faz muito mais sentido ser assim, até por uma questão tributária. Por que por uma questão tributária? Quando eu tenho venda, eu posso ter incidência do imposto de ganho de capital, modalidade de imposto de renda, ganho de capital. Quando eu vendo algo por um bem, quando eu tenho um custo de aquisição e vendo por um valor superior, ou seja, eu emiti uma ação pelo valor de R$1, e amanhã eu vendo cada ação por 10, eu tenho um ágio aí que é tributado se for uma sociedade anônima que não seja tributada pelo lucro real, eu tenho incidência aí do IRPJ, modalidade de ganho de capital. Quando eu faço aumento de capital, eu não tenho esse ganho de capital da compra e venda. Tá? Eu só vou ter esse ganho de capital da compra e venda se essa sociedade não for tributada pelo lucro real. E aí, se for pelo presumido, enfim, se fosse até uma empresa menor, fosse tributada pelo simples, aí eu teria pagando esse tributo a própria PJ. Na compra e venda, quem paga o tributo é o acionista que vendeu. É o acionista que vendeu que teve o ganho de capital. Então, não faz o menor sentido você chamar de venda. Então, isso que estão falando de venda não existe. E mais, e aí eu vou falar sobre o modelo do Botafogo. O do Cruzeiro eu não tenho muitos elementos além do que já é público. O do Botafogo eu posso falar para vocês. O Botafogo não está sendo vendido. O Botafogo está constituindo uma SAF. Esse investidor vai fazer tal qual aqui no Cruzeiro, o Botafogo vai ter 10% das ações, o investidor vai ter 90%. Não é obrigatório ser assim. O América Mineiro, que é outro clube transformado em SAF, está negociando 60-40, só que o investidor agora abriu o olho, porque viu o Cruzeiro e o Botafogo fazendo 90-10 e falou, pô, América, tá de sacanagem, né? Lá eles estão vendendo 90, você quer me vender 60? E aí tá tendo lá uma briga entre eles. Mas, no caso do Botafogo Cruzeiro, é 90-10. Só que o que o Botafogo vai fazer? O Botafogo vai licenciar os direitos dos seus atletas, o direito do seu estádio, a concessão do Newton Santos, seus outros equipamentos, exploração de item licenciado do clube, por 50 anos. Renováveis por mais 50. Infelizmente, até o fim disso, já terei falecido. Né? Espero ter visto aí, pelo menos os primeiros 50 anos aí, com saúde, bem, para ver meu clube voltando aí a disputar bem as competições, mas os 100 anos certamente não estarei mais aqui. E aí, ao final dessa parceria, todos os ativos voltam ao Botafogo, para a exploração exclusiva do Botafogo. E aí o ponto que eu quero trazer até a atenção para vocês. Se fosse venda, eu, Alan, estaria rico. Por que eu estaria rico? Se a gente estivesse vendendo alguma coisa, eu sou associado. Se eu sou associado, eu tenho uma partezinha da associação. Se eu estou vendendo algo que é o meu, eu tenho que botar no meu bolso. Inclusive porque, na minha declaração de ajuste de imposto de renda anual, na seção bens e direitos, tem lá, sócio de título proprietário do Botafogo.
Eu paguei R$ 2.400, valor baixíssimo comparado a vários outros clubes, mas eu paguei R$ 2.400 para me tornar sócio do Botafogo. Esse é um bem meu. Eu posso alugar, eu posso vender, eu posso oferecer em garantia. É um bem, tal qual um carro, tal qual uma casa. Se houvesse venda, os associados receberiam com isso. Não é venda. Como no caso do Cruzeiro, eu estou mostrando, o que a gente tem aqui é a constituição de uma SAF com integralização de ações pela pessoa jurídica original e integralização de ações pelo acionista investidor. Beleza? Vou voltar aqui para a apresentação para a gente avançar mais um pouquinho, tá? Então, dei o exemplo aí concreto do Cruzeiro para a gente debater. Então, aqui, falei sobre o modelo de constituição. Clubes que já constituíram SAF até o momento. Até onde eu tenho conhecimento, e até, não sei se mais alguém estiver por dentro, trouxer outros elementos que eu consegui rastrear na base da Receita Federal, ou que eu tenho acompanhado aí para fins acadêmicos e profissionais. América Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Cuiabá. O Cuiabá eu quero mostrar para vocês que é um caso super interessante. Figueirense e Gama. E clubes que estão em processo. Atlético Paranaense, Chapecoense e Vasco da Gama. Não sei se mais alguém aí está por dentro. Mas é interessante já a gente ver que a gente tem 2 clubes de Minas, um do Rio de Janeiro, temos clubes do Sul, temos clube do Distrito Federal, enfim, clubes do Centro-Oeste, e vamos ter a expectativa aí também de ter alguns clubes do Nordeste, muito embora a gente tenha aí já algumas torcidas sendo contra isso. Já teve torcida do Bahia, por exemplo, dizendo, nem vem com o investidor para cá, a gente se mantém como clube do povo. E aí o caso do Cuiabá é um caso interessante para mostrar para vocês. Novamente, nem tudo que reluz é ouro. Não façam simplesmente reprodução de senso comum sem investigar a natureza jurídica por trás. Quem já teve aula comigo sabe que eu odeio discussão de natureza jurídica. Para mim, essa coisa de ficar falando de teoria do direito é discussão de sexo dos anjos. Não gosto disso. Eu gosto de falar aplicado à prática. Mas, para a gente falar de prática correto, a gente tem que entender as coisas como elas efetivamente são. O que é o Cuiabá? Eu vou mostrar aqui para vocês de novo. Tá? Opa, não era aqui não que eu queria mostrar. Era aqui. Estou abrindo agora o Estatuto Social do Cuiabá para vocês, tá? E aí, já dando uma palhinha aqui, vendendo peixe também, essa dinâmica que vocês estão tendo aqui agora com a gente é exatamente o que a gente faz aqui no curso Mestre em Contratos Digitais em todas as modalidades. Documento na tela e a gente indo debatendo na prática. Estou aqui com mais de 3 ou 4 alunos aqui, o Lucas pode até ver se tem um outro nome em comum, mas eu já vi aqui pela lista, que não vão deixar a gente mentir. É sempre fazendo assim, projetando algum contrato na tela e debatendo. E o caso do Cuiabá é um caso bem interessante para mostrar para vocês pelo seguinte. Cuiabá Esporte Clube, limitada. 10º instrumento particular de alteração do contrato social e transformação do tipo jurídico. O Cuiabá se transformou. O Cuiabá foi aquele inciso primeiro da lei da SAF. Por quê? Porque o Cuiabá não era limitada antes. Quer dizer, o Cuiabá não era associação antes. Ele era limitada. Então, ele fez um ato de transformação em que ele deixou de ser limitada e se tornou SAF para poder se beneficiar dos benefícios da SAF. E quais são os benefícios da SAF? Não sei aqui, eu estou aqui fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, tentando aqui gerenciar tudo, mas acho que o Lucas, se ele já não postou ainda lá no Instagram, vai postar ainda a notícia que a gente tem hoje, o post novo também falando sobre Sociedade Anônima de Futebol. Mas qual é uma das grandes vantagens da SAF? Eu quero mostrar para vocês. Voltando aqui para a nossa apresentação, olha o que fala a lei da SAF. A SAF não responde pelas obrigações do clube ou da pessoa jurídica original que a constituiu, anteriores ou posteriores à data da sua constituição. Olha só, gente, a SAF não responde pelas dívidas da associação, exceto com as atividades específicas de seu objeto, e responde pelas obrigações que lhe forem transferidas. Então, até nesse modelo que a gente tem de cisão, de transferência de capital social ou de contrato, eu posso ter a transferência de direitos, mas também de obrigações. Só que olha a obrigação que a SAF tem, tá? Marquei aqui em vermelho para ficar melhor para vocês. O clube ou pessoa jurídica original é responsável pelo pagamento dessas obrigações. Não é a SAF que é obrigada, é o clube original. Mas como o clube vai fazer isso? Pela destinação de 20% das receitas correntes mensais auferidas pela SAF e de 50% de tudo que for pago aos acionistas da SAF. Então, veja, a SAF tem a obrigação de pegar 20% de tudo que ela faturar mensalmente
e destinar para que o clube repasse a quem de direito, a quem tem que receber. Eu vivi, durante boa parte da minha infância e da minha juventude, e agora também início da vida adulta, vendo muitas notícias falando o seguinte: bilheteria do jogo do Botafogo no Maracanã já está comprometida. 30 mil ingressos foram vendidos e o Botafogo não vai ver R$1, porque o Rodrigo Beckham, que foi o jogador que jogou em 1998, tinha lá 10 mil para receber, já está em 1 milhão e ele penhorou aquela receita. Fez qualquer tipo de constrição judicial naquela receita. Isso, muitas vezes, tirava totalmente o fluxo de caixa dos clubes. Então, o que a lei fez? Primeiro, ela instituiu essa obrigação. Independentemente de fluxo de caixa, 20% você tem que pagar. Mas, para não fazer com que o clube fique com a corda no pescoço e esses 20% matem o clube, o que a lei fez? O clube ou a pessoa jurídica original poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente de seus credores ou a seu exclusivo critério, por intermédio do regime centralizado de execuções. O que é o regime centralizado de execuções? É um mecanismo que a lei da SAF criou, que todas as dívidas do clube ficam concentradas em um juízo distribuidor, e esse juízo escalona e organiza os credores que vão ser pagos. E o quanto que vai ser pago? 20%. Mais de 50% dos dividendos. Então, vai acabar isso de, vendeu tal jogador para a Europa, penhora os direitos. Conseguiu uma grana porque emprestou alguém para alguém, penhora o direito. Conseguiu bilheteria, penhora o direito. Conseguiu verba de patrocínio, penhora. Cota de televisão. Acabou isso com a SAF. É por isso que muita gente bate palma dizendo, cara, esse é um mecanismo, esse é um marco legal que vai salvar os clubes. Porque basicamente criou um novo regime similar ao que a gente tem da recuperação judicial ou similar ao que a gente tem da recuperação extrajudicial. Os clubes podem adotar a RJ, ou recuperação extrajudicial? Podem. Inclusive porque em recuperação judicial, se eu quiser, eu posso negociar deságio de 90%. Reparem que aqui, eu não estou falando de deságio, eu estou falando de ordem de pagamento. É pagar 20% mensalmente. Não estou dando desconto nenhum para alguém. Eventuais descontos é liberalidade entre as partes. Na recuperação judicial, eu posso impor um ágio para alguém, um deságio para alguém. Eu faço um plano de recuperação. Se a maioria lá aprovar o plano, de acordo com as classes que estão previstas na Lei 11.101 de 2005, eu consigo empurrar para todo mundo. Não é o caso aqui. O caso aqui é simplesmente, paga, mas joga isso lá para frente. O que acontece se eu não pagar? Outra mentirada enorme que estão falando aí na imprensa. Olha o que acontece se não pagar. Sem prejuízo das disposições à responsabilidade dos dirigentes, os administradores da Sociedade Anônima do Futebol respondem pessoal e solidariamente pelas obrigações relativas aos repasses financeiros. O Ronaldo se tornou solidário da dívida do Cruzeiro? Não. Se você pegar o Globoesporte.com, tem as 30 matérias falando sobre isso. O Ronaldo se tornou solidário da dívida? Não. O Ronaldo só é solidário se ele se tornar dirigente da SAF, se o Ronaldo se tornar dirigente da SAF e não fizer os repasses financeiros. Pode o Ronaldo, evidentemente, ter se comprometido contratualmente a fazer aportes para pagar a dívida. Pode, mas ele não é obrigado a fazer isso. O regime centralizado de execuções já é feito justamente para que o clube, com as próprias pernas, com o direito auferido pela SAF, com o dinheiro auferido pela SAF, faça isso. Tá? Então, aqui, gente, não vamos confundir uma regra básica de direito societário. Sócio não é administrador. Alan, mas eu conheço um sócio administrador. A pessoa ser ao mesmo tempo sócio e administrador é uma característica fática. Sócio é uma coisa, administrador é outra. Tá? Não vamos confundir isso. Então, quem é responsável são os administradores, tanto da SAF quanto da pessoa jurídica original, se não houver justamente o repasse e o pagamento. Pode falar, Vitor. Alan, vou te interromper um pouquinho, perturbar mais um pouco aí. Sobre essa questão dos 20%, né, da separação dos 20% para o regime centralizado de execuções, tem uma discussão muito grande, e aí quem acompanha os fóruns de direito desportivo, enfim, teve até recentemente um congresso de direito desportivo no TRT do Rio de Janeiro. Quem acompanha sabe que tem uma discussão muito grande em relação à aplicabilidade desse regime centralizado de execuções para os clubes que não se tornaram SAF, né? O Vasco solicitou e conseguiu no Tribunal do Rio, o Fluminense
estava cogitando, não tenho certeza se chegou a entrar com o processo, mas acho que sim. O Botafogo conseguiu até antes de constituir SAF. Não entrando no mérito da discussão, mas tem, assim, também uma discussão sobre os 20%, porque a lei ela não diz se são 20% para civil, 20% para trabalhista, ou se é 20% para tudo. E é claro que os credores eles querem que seja 20% separado do trabalhista e 20% separado do civil. Mas se você olha a realidade do futebol nacional hoje, cara, se você separa 40% da receita de um clube de futebol, é inviável. O clube não se mantém. Então, tem conversas avançadas com a desembargadora Edith, do presidente do DRT do Rio de Janeiro, e ela já se posicionou no sentido de que ela acha viável a aplicação só de 20%, mas com proporcionalidade. A maior parte da dívida dos clubes é trabalhista, com os atletas, então você separaria a porcentagem dos 20% relativa à dívida trabalhista e o restante para civil, e você faria o repasse de acordo com isso. Mas é tudo discussão preliminar, né? E a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, só vendo os próximos capítulos para entender como é que as partes vão se entender dessa forma aí. Muito bom, muito bom. Olha, pessoal, privilégio de ter o Vitor aqui presente, mais uma contribuição de ouro. Quem puder até seguir o Vitor no Instagram também, ele posta bastante sobre direito esportivo, sobre esportes, lá também é um excelente perfil, a gente já trocou algumas figurinhas antes. Muito bom, Vitor, muito bom o teu comentário, e eu até queria trazer mais uma informação que foi legal. O deputado Pedro Paulo, né, que tem origem aqui no Rio de Janeiro, que foi, durante bastante tempo, aí, bem ativo nessa lei da SAF, assim que saiu a assinatura do MOU do Botafogo com o John Textor, ele fez uma postagem bem bacana no Twitter, legal de vocês verem depois, criticando a venda do Botafogo. A venda que eu já expliquei para vocês que não é venda. Primeiro falando o seguinte, cara, é um absurdo, foi muito barato, e depois não entendi por que foi com tanta pressa. E dizia já ele lá o seguinte, olha, o Botafogo supostamente está recebendo esse aporte para pagar as dívidas, mas será que ele precisava disso? Será que ele precisava vender 90%? Será que precisava ser só 400 milhões? Porque a gente já tem o regime centralizado de execuções, e aí o próprio Pedro Paulo falou que é um mecanismo não testado na jurisprudência. E aí tem tudo a ver com o que o Vitor falou. Ainda há muita discussão, quais são os limites, qual é a aplicabilidade, e a gente sabe que do judiciário pode vir qualquer coisa até a gente ter uma pacificação pelas instâncias superiores. E aí o próprio Pedro Paulo falou, olha, ao invés do Botafogo correr e para usar esse regime e para negociar para o bilionário americano, por que o Botafogo não estruturava uma recuperação judicial, uma recuperação extrajudicial? Antes da SAF, tinha uma discussão se o Botafogo poderia fazer uma RJ, porque a Lei 11.101 de 2005 diz que para você poder, né, para você poder fazer a recuperação judicial, você teria de ser empresário regular há pelo menos 2 anos. E o Botafogo não é empresário, o Botafogo é associação. Então, não podia. E com a lei da SAF, ficou claro agora que o Botafogo poderia. Então, ele critica justamente isso, falando, olha, acho que foi precipitado e o Botafogo poderia usar instrumentos jurídicos mais testados pelo judiciário do que, a exemplo, a recuperação judicial, do que o regime centralizado de execuções. Então, perfeito, cara. Essa é uma discussão realmente que a gente vai ver isso e, com certeza, qualquer investidor, do América Mineiro, do Cruzeiro, do Botafogo, está botando esse tipo de risco no papel. E colocando, com certeza, nesses contratos aí de compra e venda de ativos, que a gente chama de SPA, Share Purchase Agreement, contrato de compra e venda de ações da SAF, certamente tem uma série de declarações e garantias e hipóteses caso a gente tenha algum problema aí legislativo. O que me deixa tranquilo é saber que, pelo menos nesse assunto, o Botafogo está na mão dos melhores advogados do Brasil e talvez se não, o melhor escritório do Brasil em direito societário para operações maiores, que é o BMA. Então, me deixa um pouquinho mais confortável de que, pelo menos, negociando bem o contrato, a gente está. Mas, sem dúvida alguma, cara, esse é um risco que a gente tem até a lei estar mais testada. Tá? O que fala ainda sobre esse plano centralizado de execuções? Tá? O pagamento dos credores tem que ser feito em até 6 anos, a menos que, dentro desses 6 anos, o clube consiga adimplir ali pelo menos 60%, em que eu vou ter aqui uma extensão de mais 4 anos. Então, em outras palavras, o que a imprensa tem reportado e que faz algum certo sentido é o investidor está se comprometendo a pagar a dívida em 10 anos. A resposta no final é esse. Clube funciona sem dívida? Evidentemente que não, mas dívidas controladas, dívidas alongadas. Aqui a gente está falando de dívidas já vencidas e não de dívidas vencendo. Tá? Então, a ideia aqui é justamente equalizar esse passivo para ter um endividamento, mas um endividamento controlado para frente e não uma bola de neve como os clubes têm lidado hoje.
Beleza? Meus amigos, cara, a gente já está aqui há 1h30 falando, que era o tempo que eu tinha aqui organizado mais ou menos para a exposição. Queria abrir agora espaço para a gente debater, tal qual vocês já fizeram aqui, tal qual vocês estão comentando. Isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha sido aí agradável, útil e esclarecedor as nossas abordagens. Bola com vocês agora. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Excelente. Eu até acabei a transmissão agora no Instagram, que meu celular estava acabando a bateria e eu tinha que fazer o post. Mas, genial. Eu vejo aí na SAF um mecanismo de profissionalização dos clubes, né? Igual você falou, os amadores venceram, coisas desse tipo, com profissionais na gestão que não têm competência para estar lá, isso a tendência é que acabe, né? Então, assim, aulas. Mandou muito bem, Alan. Que bom, que bom. Fico feliz que vocês tenham gostado. Estou vendo aqui as mensagens também do pessoal no chat. Pessoal, trazendo para vocês aqui um pouquinho até do nosso propósito, tá? Essa foi uma iniciativa que a gente pensou, e até para quem não estava aqui no início e está também aparecendo aqui na gravação. Lucas e eu somos sócios, tá? A gente tem atuado já há bastante tempo em conjunto. O perfil do Lucas é um perfil que eu já admirava bastante antes, e a gente tem feito algumas iniciativas conjuntas atualmente. Quem não seguiu ainda, quem está assistindo essa aula por qualquer das plataformas, siga lá em @LucasFranzoi. É do nosso DNA disponibilizar conteúdo gratuito para vocês, sempre atualizado e sempre com algum nível de extroversão. Acho que o maior exemplo disso é o e-book dos riscos jurídicos dos memes, algo que a gente fez aí sem precedente no nosso mercado jurídico, na nossa doutrina jurídica, que acabou tendo uma receptividade muito grande, utilizada, inclusive, por grandes empresas do mercado, inclusive gente que virou nosso aluno em função disso depois. Então, é do nosso DNA divulgar esse conteúdo com vocês. A gente vai continuar seguindo com essas iniciativas aqui. Tá? Foi a ideia ter essa nossa aula aberta, tanto para os alunos das iniciativas que a gente tem, dos cursos que a gente toca, quanto simplesmente para os seguidores, ficam aí como um presente para vocês. Queria convidar a continuar seguindo as postagens lá do Lucas, interagir, gente, comentar, mandar um aviãozinho para os amigos, responder a caixinha de pergunta. Isso é muito bom para que a gente tenha mais visibilidade para mais gente. Porque sendo bem transparente com vocês, né? Eu sou advogado, Lucas também, e nós somos professores também como profissão. É a paixão nossa estar aqui, é de fato prazeroso para a gente estar aqui e falar sobre isso aqui, que eu não vou deixar de mostrar, porque é lindo demais. Para mim, é um prazer. Camisa, inclusive, do Newton Santos, o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Para mim, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Mas é a nossa atividade, é a nossa profissão também. A gente abre mão de muita coisa, se reúne muito aos finais de semana, então a gente trata isso como um negócio também. E o apoio de vocês nesse negócio é fundamental para a gente continuar tendo incentivos para fazer isso. Abrir esses fóruns de discussões, trazer gente nova para falar, trazer parcerias, contar com a presença aqui. Pô, o Vitor hoje deu um show aqui dividindo com a gente também os insights e a experiência deles. E a gente sempre tenta fazer isso. Nós fizemos agora com os alunos da nossa última turma uma mentoria com o Fernando Ricciardi, o ADV Líder, que falou bastante também sobre prática na advocacia. Então, a gente sempre tenta trazer esses mundos e trazer para vocês aí bastante conteúdo aberto. Então, a melhor forma que vocês têm para nos ajudar com isso é interagir lá bastante, mandar o foguinho, responder caixinha de pergunta, soltar o aviãozinho, mandar para o amigo, dizer que está errado o nosso post, criar polêmica, descobrir que a cantora que a gente citou era errada. Vocês podem fazer o que vocês quiserem lá, porque a gente tem um foro bastante aberto. Nós vamos ter outras iniciativas também, e aí não estou entrando em papo de vendedor não, mas é nosso dever aqui também. A gente vai lançar em breve algumas novas iniciativas de curso com vocês. Se fizer sentido, um investimento, se for um momento, se vocês tiverem disponibilidade para estudar, o que é o principal, porque a gente divulga bastante material, venham junto com a gente. Se vocês não tiverem no momento financeiro, no momento de estudo para isso, continuem junto com a gente também, porque a gente vai continuar fazendo muitas postagens e divulgando muito material gratuito lá para vocês. Beleza? Esse era o meu recado. Para quem não me conhece, eu sou Alan Turano, me despedindo aqui. Lucas, palavra final agora. Valeu, Alan. Pouca gente sabe aqui, mas o Alan a gente tem um contrato aí de parceria. Como a gente sempre fala de contrato no perfil, a gente tem um contrato de ghostwriter, então muito dos conteúdos que eu posto ali tem o Alan por trás e ele nem aparece. Então, assim, é algo muito profissional a nossa relação e foi desenvolvida 100% online. Não conheço o Alan ainda, a gente tem vários projetos juntos, somos sócios, mas é isso aí. E aí, gente, sempre a gente deixa aí o perfil aberto para sugestões, para parcerias, colaborações, o que vocês quiserem,
pode mandar lá no direct, que é sempre bem-vindo, tá? Essa aula provavelmente vai para o YouTube, então também vou postar lá no Insta, e podem ficar à vontade para sugerir outros temas de aula aí, e de contratos, o que vocês querem ver, tanto no perfil quanto no curso. E é isso aí. Obrigado por todo mundo que ficou até agora, e tamo junto, pessoal. Valeu, gente. Um grande abraço. Tchau, gente. Boa noite.